essas dúvidas também, elas aumentam também. Nós estamos na linha aqui com o doutor Evandro e vamos conversar com ele a partir de agora. Doutor Evandro, sob me ouve, doutor Evandro, boa tarde. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Tudo bem, doutor. Beleza, que alegria estar aqui nessa audiência, rapaz. Naquela última vez nós estivemos falando, eu falei da sua audiência no Piauí e no Maranhão, mas agora a audiência é global, que agora é até no YouTube, né? Estamos até no YouTube, doutor, batendo recordes aí no YouTube também, no Facebook, nos aplicativos, no Facebook da Rádio Super Vale, em todas as plataformas digitais, uma forma da gente chegar mais maciçamente no público, né? Uma forma da gente chegar das mais diversas formas e amplificar essa nossa audiência. Doutor Evandro, primeiramente dizer que é uma alegria estar falando com você aqui através do nosso programa. Nós todos os dias a gente se depara com muitas dúvidas aqui através do nosso programa, as pessoas participando, se indagando. Primeiramente, doutor, como é que o senhor avalia essa pandemia, o vírus, o coronavírus até aqui, doutor? Olha, Paulo, aqui a pandemia, nós até tivemos falando, eu não sei se foi há 2 ou 3 meses atrás, talvez 2, né? Mais ou menos nós por aí. Nós falamos, doutor. Naquele tempo, nós estávamos em uma realidade. Hoje estamos em outra, né? Muita coisa mudou, muita coisa foi descoberta. Aquilo que a gente achava que era correto naquele momento, hoje é considerado errado. Aquilo que a gente não praticava, já passou a praticar, né? Então, muita coisa evoluiu, né? Então, muita coisa aconteceu, né? Então, foi sempre uma evolução. Assim como o vírus, o Covid-19, o coronavírus, né? O caso da Covid-19, ele tem evoluído muito. Ele muda muito seu perfil, né? Já recentemente saiu uma reportagem internacionalmente que já foi mapeado 6 tipos de vírus, cada com sintomas diferentes, né? Então, sim, muita novidade e a gente tem que, cada cientista, cada pesquisador, cada profissional da saúde tem que estar sempre se atualizando, né? Para que ele se adeque a essas mudanças. Pois é, doutor. As perguntas, as indagações que as pessoas têm feito muito, né? Nós temos aí uma quantidade de curados muito grande, né? Que nos traz uma esperança a cada dia. Nós temos muitas pessoas que perderam vida também, né? E nós temos muitas perguntas que o tempo vai responder. As pessoas se perguntam, uma das perguntas que eu recebi essa semana agora, muito, doutor, foi as pessoas perguntando: Paulo, uma pessoa que está acometido pelo vírus, ele transmite até durante quanto tempo, doutor? Certo, boa pergunta. Olha, Paulo, aqui é o seguinte, no começo da patologia, no começo que ela se espalhou, a gente entendia assim, que era aquela história dos anticorpos, que a gente vai já falar aí, né? Enquanto tiver o anticorpo IgM, que é aquele de doença aguda, a pessoa pode estar transmitindo. Mas tanto a OMS quanto o Ministério da Saúde já se posicionaram sobre isso, né? Que não é necessariamente pelo tempo do IgM, do anticorpo IgM. Aí, então, o Ministério até recentemente mudou aquele período da alta médica para o tratamento, né? Que antes era 14 dias, né? Sim. Era 14 dias de afastamento, que era o período de transmissão, né? Desde que nas últimas 72 horas, ou seja, nos últimos 3 dias desses 14, a pessoa não tivesse com sintoma. Então, passado esses 14 dias e 72 horas sem sintoma, a pessoa já estava habilitada a voltar às suas atividades, né? Seria 14 dias, mas o Ministério já até reduziu para 10 dias, né? Ou seja, já reduziu para 10 dias. O Ministério já está considerando que seja o período máximo de transição, 10 dias, né? Mas há questionamento, né? Muita gente não concorda que seja 10 dias, mas o que está sendo oficial é isso. Era 14, agora está mudando para 10 dias. Aí, assim, a critério médico, né? Eu não sei como é que os médicos já estão combinando para fazer, se estão liberando com os 10 dias, né? Mas tem essa questão também dos sintomas, né? Que tem que ser muito observado. Se nas últimas 72 horas teve ou não sintomas. Entendo. Doutor, o IgG, que são os anticorpos, primeiramente a gente queria que você explicasse o que é anticorpo, IgG e IgM, primeiramente, doutor. Certo. Muito bem. Essa aqui é uma pergunta muito comum, que as pessoas nos recorrem. É uma pergunta muito comum mesmo, uma grande parte da população tem essa curiosidade mesmo.
Olha, os anticorpos, eles são proteínas que o organismo produz para fazer uma resposta a qualquer estímulo, né? Então, o vírus, pode ser um vírus, uma bactéria, pode ser um protozoário, qualquer agente causador de uma infecção no nosso organismo, ele vai colocar o seu antígeno no corpo, né? E aí, então, para o antígeno, o organismo vai responder. Como é que é a forma de resposta do organismo? É produzindo anticorpos, né? Aquela historinha que a gente aprende lá nas ciências, lá no ensino médio, ensino fundamental. Então, é assim, aí o organismo produziu os seus anticorpos, que são chamados de imunoglobulinas. Aí por isso que a gente chama de IgG, IgM, a imunoglobulina G, a imunoglobulina M. Existem outras 3 imunoglobulinas, mas não é o nosso caso aqui da gente falar. Aí, então, qual é a primeira imunoglobulina a surgir? É a IgM, é a imunoglobulina de fase aguda. Ou seja, o paciente contraiu a doença, aí vai passar o período lá de incubação, aí vem o início dos sintomas, aí passados os sintomas, o organismo já começa a produzir os seus anticorpos. E aí, por exemplo, no Covid, assim como uma boa parte de algumas patologias, ele vai produzir a partir do 7º até o 10º dia. É o início da produção dos anticorpos. Então, não adianta a pessoa começou a espirrar hoje, aí amanhã quer fazer o exame, não vai adiantar muito porque ele não vai ter ainda anticorpos, né? Pelo menos para esse assunto aqui, de IgG e IgM. Aí, então, surgiram o IgM, que é o anticorpo de doença da fase aguda, né? Aí ele vai ficar positivo até um tanto de dias. Aí, Entendo. quando nós falamos da questão das mudanças, né? Aí, então, na literatura diz que os anticorpos IgM, eles duram até 21 dias. Mas isso já foi contrariado por alguns cientistas, né? Que dizem que ele pode durar até um mês ou até um pouco mais que isso, né? Aí, então, esse é o anticorpo IgM. E o IgG é o anticorpo já da fase tardia da doença. É um anticorpo de memória. Ou seja, o organismo vai dizer assim, olha, agora eu já tenho IgG. Se essa doença vier aqui para mim de novo, eu já tenho uma defesa para ela. Então, o IgG seria a defesa, a imunidade. É o IgG. É o anticorpo que vai ficar, como se o nome popular é um anticorpo de memória, né? Então, é isso que impede, por exemplo, quem teve cachumba, de ter a cachumba de novo, né? Porque ele tem os anticorpos da cachumba, no caso. Não entendi. Porque ele tem o anticorpo, nesse caso específico, da cachumba. Do sarampo seria mais ou menos assim. Sarampo, exatamente. Então, é assim, aí até é uma brincadeira que o pessoal diz assim, ó, eu tenho mais vontade de ter o IgG, né? Certo. Ou seja, a pessoa quer já passar a fase e curado e com IgG, ou seja, já está com imunidade. Então, uma pessoa que diz, eu já tenho IgG, deu positivo, então, ou seja, ela já está imunizada, né? E isso vale para o Covid e para demais patologias que se pesquisa o anticorpo IgG e o IgM. Doutor, ainda não há uma comprovação durante quanto tempo esses anticorpos irão permanecer no organismo, mas hoje a gente já poderia dizer que dá para, no mínimo, um ano, doutor? Você pode só a parte final da pergunta? Que a gente não tem ainda, doutor, não tem ainda certeza de quanto tempo esses anticorpos vão durar no organismo dessas pessoas curadas de coronavírus. Mas dá para se dizer que possivelmente um ano, doutor? Olha, seria o caso do IgG, né? Isso. Ele, segundo a literatura especializada, né, a pessoa que já se expôs àquela doença vai, depois de curada, vai ficar com IgG para o resto da vida, né? Segundo a literatura. Mas no caso do Covid, já se questiona sobre essa imunidade, se ela vai durar realmente para o resto da vida, né? Mas tudo ainda é hipótese, né? Entendo. Aí eles estão acreditando que não necessariamente vai durar a vida inteira. Então, poderá acontecer de que alguém faça o exame daqui a 3 meses, a pessoa que se positivou, faça o exame daqui a 3 meses, poderá... Alô? Diz, de tal cidade, deu positivo, depois de tantos meses, já não deu mais nenhum IgG, né? Então, isso aí são as mudanças, essas interrogações que o Covid está trazendo. Doutor, o que é o exame de antígeno, o que é o exame de SWAB, como é que você pode diferenciar esses exames aí
que são realizados? O exame de SWAB é aquele que é coletado no aparelho respiratório. Ele é coletado na nasofaringe ou na orofaringe, ou seja, é lá no fundo do nariz e lá no fundo da boca, né? Na faringe, que é onde se inicia o trato respiratório, né? Aí, por que é coletado o SWAB? O SWAB é aquele tipo cotonete, onde o técnico vai lá no fundo do nariz, né, ou no fundo da boca, na orofaringe ou nasofaringe, procurar o antígeno do vírus, né, que é a pergunta anterior. Aí ele vai procurar o antígeno. E aquele exame também que se fazia até há 2, 3 meses, com muita frequência, que é o que vai pular 100, né, que é o exame lá de PCR, que é o de biologia molecular, também é coletado lá no nariz, né, na orofaringe ou nasofaringe. Aí a pergunta anterior do antígeno, né? Sim, olha, o antígeno, ele aparece antes do anticorpo, né? Que eu lhe falei que depois do surgimento dos sintomas, aí 7 a 10 dias ia começar a surgir anticorpos. Já o antígeno, ele surge antes disso. O antígeno, ele é pesquisado lá no local da infecção, né? Como nós sabemos, a COVID é uma doença do trato respiratório. Então, a porta de entrada dela é o nariz e a boca, e ele vai se alojar lá na orofaringe e nasofaringe. Então, o técnico vai lá com o SWAB, precisar o antígeno, ele já se antecipou em relação àquela história do IgG e IgM, né? Sim, ou seja, o antígeno, ele pode, inclusive, estar presente a partir do 2º ou 3º dia até o 6º ao 7º dia, né? Na prática, o que é isso aqui na rotina, né? O cara diz, olha, eu estou com sintomas, e aí eu não quero esperar 10 dias para fazer o exame, né? Aí eu queria fazer aquele lá do SWAB, aquele lá do antígeno, que aí o SWAB ele vai detectar com mais precocidade, né? Certo. Aí essa é a diferença do antígeno para o anticorpo. Doutor, o que é janela imunológica? Certo. Olha, essa pergunta aqui é uma pergunta que ela vai esclarecer muita dúvida que a gente tem sobre os resultados falsos negativos, essa história que muita gente diz, eu fiz, deu negativo, e 2 dias depois deu positivo e eu estava muito doente. O exame que deu negativo estava errado. Aí não é assim. A janela imunológica, então, é aquele período em que a pessoa teve contato, aí começou a manifestar os sintomas. Começou a manifestar os sintomas, aí já vão surgir os anticorpos. Mas eles não são detectados logo no início. Eles vão ser detectados naquela história lá, do 7º ao 10º dia, os anticorpos. Então, chama-se de janela esse período em que, desde o início dos sintomas até o surgimento de anticorpos. Então, comparando assim com uma parede mesmo, é por isso que a gente chama de janela. Você vai ter o concreto aqui e aí vai ter um vazio, né? Tem um vazio e depois que volta a parede. Uma janela não é isso, né? Então, a janela é esse período. Então, é o período que a pessoa está com doença, mas ela não vai ser detectada porque ela não tem anticorpos que estejam ainda sensíveis lá no exame que ele vai fazer. Aí, então, essa janela é uma das causas de resultado falso negativo. É a pessoa fazer o exame sem ter um anticorpo. E aí vai dar negativo, mesmo que você seja portador da patologia. Doutor, há muita gente que fala sobre essa questão do falso negativo, falso positivo, aí fez o exame, teve que repetir. Como é que você explica isso, doutor? Certo. Olha, sobre o falso negativo, né? Como nós falamos, uma das causas é aquela janela, né? Mas às vezes acontece de a pessoa ter uma carga imunológica baixa ainda, né? A pessoa tem alguma patologia que ela usa algum medicamento imunossupressor, aí a carga viral baixa muito, e aí ela não é detectada, né? Não aparece no exame, doutor. Até aquele exame de SWAB, que vai pular 100, que é o de biologia molecular, que é considerado o padrão ouro pela OMS, ele pode dar um falso negativo por conta disso, né? É um exame padrão ouro, esse tira todas as dúvidas, mas assim mesmo pode acontecer. A pessoa está com a carga viral baixa, que a carga viral ela oscila de um dia para o outro, de paciente para paciente também, ela varia, né? É uma das causas de falso negativo. E um falso positivo pode acontecer também, é muito raro, mas pode, né? Aqui na nossa rotina, a gente tem evidenciado, às vezes faz o teste com uma marca, né? E vai fazer com a outra e dão resultados conflitantes ou duvidosos mesmo. Aí, sobre o falso positivo,
ainda não existe um consenso da literatura especializada, mas alguns cientistas já relatam que outros coronavírus, né? Até uma curiosidade, a gente chamava no começo só de coronavírus, aí passou-se a chamar de Covid-19. Porque coronavírus, na verdade, é um grupo de vírus. Aí lá tem vários. Aí tem o causador da Covid-19, que é o SARS-CoV-2. Aí vai ser o causador do SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave, que aconteceu lá no Oriente Médio há alguns anos, que matou muita gente. Tem o MERS, né, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, que também é causado por um tipo de coronavírus. Aí pode acontecer que uma dessas pessoas que teve o SARS ou o MERS dê positivo para o Covid, né? Seria uma infecção cruzada, né? Seria um falso positivo. Um outro, alguns autores relatam, é que até a vacina da influenza poderia falsear um exame. Isso é uma coisa muito rara, mas pode acontecer, né? Então, é assim, por isso que a gente, no laudo de um exame de Covid-19, a gente já bota que aquele resultado não é uma evidência absoluta de que o paciente é positivo ou negativo. Aí o médico que vai interpretar o exame, ele vai ter que ter os dados laboratoriais e fazer a avaliação epidemiológica da pessoa, avaliação clínica também, e casar esses dados para fechar esse diagnóstico. Então, o falso positivo e o falso negativo pode ocorrer sim. A OMS, o Ministério da Saúde, a CESAP já fez textos explicando que isso é possível acontecer mesmo. Doutor, o ouvinte está me perguntando que na casa dele tem dois filhos menores de idade e que o casal teve positivo, fez o teste, foi positivo, foram curados e que as duas crianças tiveram sintomas leves, mas fizeram testes e não deu que eles tiveram a doença, mesmo tendo alguns sintomas. Como explicar isso, doutor? Olha, boa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta que a população normalmente se faz, né? Na determinada casa, teve tantos membros, uns positivaram e outros não, mesmo tendo muito contato e mesmo tendo sintomas. Aí, as possíveis causas para isso seria, vamos supor, os dois que positivaram, eles já tinham passado da janela imunológica, ou seja, já estavam no período de detecção do teste. E os que deram negativo, podia ser que eles ainda não estivessem no período de detecção. Ou seja, vamos supor que ela fez no 4º ou 5º dia após os sintomas. Aí ele fez a sorologia e deu negativo. Ou seja, não foi detectado, né? Entendo. Não quer dizer que a pessoa não estivesse com Covid, né? Ou seja, não foi detectado, né? E podia ser também, a outra hipótese definitivamente os pais não terem transmitido para esses filhos, né? Pode acontecer isso também, né? Mas, assim, laboratorialmente explicando, poderia ser que esses que deram negativo estivessem no período de janela imunológica. Entendo. Doutor, até quando se transmite a doença? Isso aqui eu acho que a gente já falou, né? Até quando se transmite a doença? Aqui em Esperantina, onde a população deve procurar o atendimento para a suspeita de Covid-19, doutor? Certo. Olha, o SUS, aqui de Esperantina, atende o Covid-19 na triagem, lá no centro de triagem, aqui no prédio onde era a fisioterapia do município. Lá tem atendimento de segunda a sexta, de manhã e à tarde, né? Lá vai ter sempre um médico atendendo, e aí lá o médico vai ouvir a história do paciente e vai indicá-lo para fazer exame ou não, né? Aí lá é até importante essa pergunta, porque para que a pessoa passe a procurar o centro de triagem, que lá o médico atender, ele vai até dizer o dia ideal para fazer o exame, né? A pessoa já vai ter essa ferramenta a mais, do médico já dizer o dia e já contato com o laboratório e agendar o exame dele, né? Ferramenta muito boa que tem o centro de triagem. Aí já os casos de sintoma moderado a grave vão lá para o Hospital Júlio Hartmann, né? Lá para o setor lá que fica do lado direito, que é o setor do Covid. Então, para o SUS, nós temos essas duas opções aqui em Esperantina. Doutor, algumas mensagens aqui, muitas já foram contempladas, mas algumas. O Rick está perguntando aqui o seguinte: doutor, quanto tempo a gente passa sem sentir gosto e cheiro quando a gente pega o vírus? Já estou com 1 mês e 7 dias sem sentir cheiro nem gosto de nada. Como explicar a situação aqui do Rick que está perguntando, doutor? Essa pergunta também é uma pergunta muito pertinente. Olha, as manifestações em cada pessoa são diferentes, né? É uma coisa muito individualizada, né?
Aí vamos supor que lá na casa dele, o irmão dele pegou na mesma época e os sintomas foram diferentes, ou mais leves, ou mais acentuados. Isso aqui é muito variável, né? É aquela história que nós falamos lá do começo, de 6 tipos de vírus com manifestações diferentes, né? É uma coisa muito individual, que varia muito de pessoa para pessoa. Aí cada pessoa vai ter sua imunidade diferente, tem um comportamento diferente. Às vezes tem a situação imunológica modificada pela rotina dele, vamos supor, estresse, que são fatores que diminuem a imunidade, né? Ou alimentação. Então, vai da individualidade de cada um. A literatura mesmo, ela não diz exatamente quantos dias duram os sintomas, né? Não há um consenso. A gente pega uma revista científica, ele vai dizer que vai durar só 7 dias, outra diz que vai durar 14 dias, outra diz que vai durar mais de 20. Então, não há um consenso nisso. Inclusive, também não há um consenso. Olha, isso aqui é uma curiosidade boa. Eu já vim hoje, coincidentemente, ler isso aqui da Fiocruz. O período de incubação, né? É o período de quê? Do dia que a pessoa adquiriu o vírus até o dia que surgem os primeiros sintomas, né? A OMS já diz que é em média de 5 dias. Mas a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que é um instituto de muita credibilidade aqui do Ministério da Saúde, já afirmou que o período de incubação pode ser de 1 a 14 dias. Aí o cidadão diz, mas que doença maluca é essa? Pessoas poderão manifestar os sintomas no dia seguinte e outros demorar 14 dias, né? Então, assim, é uma infecção com muita variabilidade de possibilidades. Doutor, vacina. Estão me perguntando aqui sobre vacina. O senhor avalia que todas essas divulgações dessas vacinas que estão avançadas podem sim realmente chegar a grande parte da população antes do final do ano, doutor? Olha, eu não sei assim dizer isso com precisão, não, né? O que eu sei também é isso que se sai na mídia, né? Que as pessoas acompanham, né? É que estão em fases avançadas, né? Tem aquela lá de Oxford, que está, se eu não me engano, vai para a terceira etapa, né? Isso. Mas todas essas etapas são demoradas, elas duram meses ainda, né? Eu imagino que no ano a gente tem alguma posição dos órgãos oficiais, né? Diz que tem lá na China também, estão com estudos avançados. Então a gente torce que seja o mais rápido possível, né? Mas eu não me sinto assim com competência para botar um prazo assim, não, né? É uma coisa muito complicada da gente responder. Respondendo. Doutor, uma mãe está me perguntando, é fato que as crianças são mais resistentes ao vírus? Ou isso é mito, doutor? Olha, com certeza. As crianças, elas já foi divulgada a estatística até quando até o governo chinês e autores chineses, que a gente fica lendo artigos científicos de outros autores, isso já quando a patologia chegou aqui no Brasil, a gente já tinha essa informação de que as manifestações nas crianças, ela ia ser mais manifestações leves a moderadas, né? Mas ninguém pode descartar a possibilidade de um óbito de uma criança, né? Mas nas crianças as manifestações são de leves a moderadas, ou então são pacientes assintomáticos, ou seja, nem manifestou sintoma nenhum. Muito bem, doutor Evandro, eu queria saber, a Clínica Santa Maria, que é uma parceira nossa, tem alguma novidade no diagnóstico? Vocês estão trabalhando com o exame de Covid? Tem alguma novidade para anunciar para os próximos dias? Algo diferenciado dentro dessa área do exame, doutor, do Covid? Olha, tem sim, viu? A gente já trabalha lá com o exame sorológico, né? Popularmente chamado de teste rápido, aquele que faz IgG e IgM, né? Aquele que a gente tem que aguardar, chegar entre do 7º ao 10º dia. E a partir da próxima semana, a gente já vai começar a fazer o exame do antígeno. Nós falamos aqui no começo da registro. O antígeno é aquele que pode ser detectado a partir do segundo. Falhou o telefone. Doutor, falhou o telefone bem na hora que você estava falando do nome do novo teste. Repita, que melhorou agora. Acho que tem uma falha no seu telefone. Até que eu estou ouvindo bem aqui. Falhou aí do seu, acho que foi daí para cá, alguma questão de sinal. Mas vamos lá, só repetir aí o nome a partir do momento que o senhor falou o nome do novo exame aí que vai ser feito na clínica. Certo. O exame de antígeno, né, que a Clínica Santa Maria vai estar disponibilizando a partir da próxima semana, né? Ele é um exame que a gente
pode detectar a Covid de forma mais precoce, ou seja, vai antecipar. Com o exame sorológico comum, que é aquele de teste rápido, a gente precisa aguardar do 7º até o 10º dia após o início dos sintomas. Já o exame de antígeno é aquele exame que o técnico vai lá na orofaringe, nasofaringe, faz a coleta, vai buscar o antígeno, ou seja, vai procurar uma informação do vírus antes de surgir os anticorpos. O que a gente fez com isso? A gente agora pode detectar antes. A gente pode fazer a partir do 2º ou 3º dia, e isso até o 6º ou 7º dia, que é o período que o antígeno vai estar presente no aparelho respiratório. Muito bem, doutor Evandro, agradeço a sua participação conosco, a sua participação aqui através do nosso programa. Muito rica as informações, a gente contribui muito para que as pessoas, através de uma entrevista como essa, a gente leva essas informações para as pessoas que acompanham o nosso programa. Tem muitas indagações, muitas perguntas já foram contempladas aqui na sua participação através do nosso programa, mas nós contemplamos já grande parte dessa participação. Inclusive, tem uma senhora perguntando aqui, Paulo, eu já peguei, ela está dizendo aqui que já pegou, está curada, está perguntando se ela pode andar sem máscara. Não faça isso não, minha amiga, né? E aí, doutor, o que você tem a dizer para ela? Olha, teoricamente, ela até que poderia, né? Se ela está curada, ela teoricamente poderia, mas a recomendação é que ainda ande de máscara, porque ainda nós não temos certeza de tudo isso, né, doutor? Ainda não se tem certo que a pessoa não transmita mais. Então, por precaução, o ideal é que ande de máscara ainda. Doutor Evandro, agradeço a participação conosco, disponibilidade do seu momento aí, eu acho que na hora do seu almoço também, né? Mas que a gente tenha contribuído para dezenas e dezenas de municípios nesse momento. A prova é aqui, há muitas perguntas, seja no nosso WhatsApp, seja nas redes sociais que transmitem o nosso programa. A gente aqui esclarecendo essas dúvidas. Doutor, outra pergunta que eu vi rápida aqui, eu também achei interessante, desculpe aí, só para a gente, não tem problema ser longa não, porque nós estamos aqui trabalhando um tema tão importante. O vírus, ele está perdendo força ou ele está com a mesma força de quando começou? Como é que dá para se dizer isso, doutor? É complicado responder isso? Certo. Olha, aqui no Brasil, por exemplo, a gente fica acompanhando aqueles informativos lá do Conselho da Imprensa, né? Sim, doutor. Aí ele tem estado que ele está perdendo força, ou seja, o número de casos novos está diminuindo. Tem alguns estados que estão aumentando e aumentando muito, né? A gente vê que os estados do Sul, os 3 estão crescendo muito o número de casos, o Centro-Oeste também, mas assim, no Nordeste, a maioria dos estados já estão ou está estável ou diminuindo, assim como na região Norte. Já tem alguns estados que estão diminuindo. Mas isso aqui serve de alerta para que a gente, por causa disso, não vá se acomodar e passar a andar sem máscara. Nós temos que continuar andando com máscara, que é para a gente cessar a transmissão. A Covid só vai acabar quando nós deixarmos de transmitir. No dia que a gente não transmite mais, ela acaba. Aí a pessoa diz, quando chegar a vacina acaba. Mas se a gente quiser parar a transmissão, a patologia acabou também. Entendo. Doutor, a pessoa está dizendo aqui também que ela teve o Covid, né? Está curada, tem os anticorpos, mas ela de vez em quando respira, sente um pouquinho de dor no peito, alguma coisa assim. O que possa ser isso, doutor? Olha, essa aí, essa pergunta é meio complicada de responder, porque ela tem uma outra patologia associada, né? Aí é necessária de uma avaliação médica mesmo, né? O ideal é que ela... Faça uma tomografia do peito? Ela procura uma avaliação médica mesmo. Aí o médico vai verificar e vai dizer se é necessário algum exame ou vai prescrever algum medicamento, né? Aí ela tem que ir para uma consulta médica mesmo para ser avaliada. Obrigado, doutor Evandro, bioquímico, farmacêutico, pela disponibilidade através do nosso programa, doutor. Estamos à disposição. Beleza, muito obrigado também pela disponibilidade nesse horário. Alguma dúvida que precisar, a pessoa pode dirigir a pergunta para o meu WhatsApp, que está com você aí, você pode até passar, viu? A gente tem alguma informação com o maior prazer. Obrigado, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço ao doutor Evandro, ele é bioquímico, Evandro Brito, bioquímico, faz parte do conselho também. E
são muitas informações riquíssimas que a gente tira as dúvidas aqui do nosso público ouvinte. Olha, nós vamos trazer aqui mais alguns anunciantes e ver se a gente atrás ainda. Hoje nós não botamos ninguém ainda do povo ainda, né? Quase ninguém. Porque, graças a Deus, o programa é muito rico hoje, com muitas entrevistas, muitas participações, aquelas mensagens que não deu pra gente colocar, a gente coloca na segunda-feira. Alguns avisos mais importantes eu separei, alguns já fiz. Deixa eu trazer rapidinho aqui as ofertas do R. Carvalho para você. De férias com R. Carvalho, sexta, dia 24, tem Tetra Puro Malte, a lata 350ml, 2,25. Calabresa satiária ou costela bovina, o quilo, 14,50. Calabresa sadia, 18,50. Alcatra contra filé ou maminha, o quilo, 23,90. Bisteca ou pernil suíno, o quilo, 11,50. Colchão mole, o quilo, 21,90. Devassa Puro Malte, 350ml, a lata, 1,99. Com todos os cartões e até 3 vezes, sem juros. R. Carvalho, o seu supermercado. Muito bem, o R. Carvalho tem ofertas para você aproveitar. Aproveite as ofertas do R. Carvalho hoje, sexta-feira, dia de você fazer suas compras. O R. Carvalho oferece tudo para você. Olha, as lojas Star Motos têm muitas novidades para você aproveitar. A promoção é o desafio do menor preço. Você que está precisando de peças e acessórios para sua motocicleta, a Star Motos tem o menor preço para você aproveitar. Kit, pneus, baterias, aros, escapamentos, óleos, lonas de freio, rolamentos e muito mais. Traga o seu orçamento para Star Motos, garantia do menor preço para você aproveitar. Star Motos é barato todo dia, nós estamos à sua disposição. Aproveite as nossas ofertas.